Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 16ª aula dos Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Daiane, sou formada em Matemática, doutoranda e mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática, né? E hoje nós vamos falar sobre trigonometria, né? Mas antes de iniciarmos a nossa aula a respeito de trigonometria, nós temos o endereço para quem está fazendo as mediações via Skype no quadro, né? Camila Fogaça, e a nossa nova forma de comunicação com vocês, né? Que é o Padlet. Que é nesse endereço, vocês podem mandar informações, mandar contribuições para a gente durante a nossa aula, que nós estaremos ali trocando essas informações com vocês durante a nossa aula. Como eu falei, nossa aula de hoje é sobre trigonometria, né? Trigonometria é uma área da matemática que vem sendo utilizada há muito tempo atrás. Os egípcios, os babilônios, utilizavam as ideias de trigonometria para demarcar terreno. E hoje comigo teremos a professora Alessandra para falar sobre esse assunto de trigonometria. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra. Eu tenho formação na área de matemática, com mestrado em matemática aplicada e computacional. E nessa aula, assim como a professora Daiane comentou, nós vamos tratar a respeito de trigonometria. Então, como que nós investigamos esse conceito pensando em um caso específico, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Nós podemos estudar trigonometria de diferentes formas, a partir de diferentes figuras, e o nosso foco vai ser a figura triângulo retângulo. Então, vamos acompanhar no quadro quais são os objetivos, sobre o que nós vamos discutir durante essa aula. Bom, então, nós temos como objetivo principal estudar as relações trigonométricas no triângulo, mais especificamente no triângulo retângulo. Então, nosso objetivo é avaliar como nós podemos associar as medidas dos lados de um triângulo retângulo com as medidas de seus ângulos internos. Então, será que é possível associar a medida de lado com medida de ângulo? De que forma? E com base nas razões trigonométricas que estudaremos, que tipos de problemas podem ser resolvidos? Então, como que nós resolvemos problemas que envolvem a trigonometria? Então, quais são as situações práticas que envolvem essas representações por meio de triângulos retângulos e a avaliação das relações trigonométricas? E, por fim, nós vamos discutir a respeito do ciclo trigonométrico, que também é chamado de círculo ou de circunferência trigonométrica, que é uma representação gráfica que nos auxilia no cálculo das razões trigonométricas. Então, é uma ferramenta que nós utilizamos para estudar a trigonometria. Como que nós avaliamos os ângulos a partir de propriedades presentes no círculo ou então na circunferência. Então, nós precisamos investigar algumas relações importantes, porque é por meio delas que nós conseguiremos resolver problemas. Mas antes de conhecer essas razões trigonométricas, nós vamos conhecer o que é a trigonometria. Quando nós trabalhamos com a geometria, existem diversas figuras que podem ser estudadas. Na trigonometria, nós vamos associar com a geometria, mas com uma figura específica, porque a trigonometria tem a sua origem no grego e significa medida de triângulos. Então, na trigonometria, no caso em que nós estudaremos hoje, nós avaliaremos essas medidas associadas a um tipo de triângulo específico, que é o triângulo retângulo. Então, a trigonometria é uma parte da matemática que estuda as relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. Nós podemos avaliar alguns outros casos de triângulos, mas o nosso foco serão nas principais razões envolvendo as medidas dos lados e os ângulos internos de um triângulo retângulo. Mas onde que é aplicada essa trigonometria? A trigonometria, ela vem sendo utilizada desde a antiguidade, como a professora Daiane já comentou, e nós temos registros da aplicação pelos babilônicos, pelos egípcios do Antigo Egito, na agrimensura, na astronomia. Atualmente, nós observamos aplicações ainda na astronomia, mas também na topografia, nos estudos de imagens digitais, nos sistemas de navegação, no GPS, por exemplo, nós observamos o emprego da trigonometria para a localização dos pontos sobre a superfície terrestre. Então, existem algumas relações trigonométricas que são utilizadas no GPS
para que seja possível identificar as coordenadas dos pontos, as localizações. Então, a trigonometria é uma área da matemática, mas que é empregada nas mais variadas situações, inclusive em outros campos do conhecimento. Quando nós avaliamos os triângulos retângulos, nós estudamos uma categoria específica de triângulos, aquelas em que um dos ângulos internos dessa figura é de 90 graus, nós temos um ângulo reto. E no estudo dos triângulos retângulos, uma das principais relações que nós estudamos é o Teorema de Pitágoras, em que nós associamos as medidas dos lados entre si. Então, nós conhecemos, por exemplo, a medida de dois lados e vamos determinar a medida do terceiro lado partindo de uma relação específica. Só que o Teorema de Pitágoras ele é exclusivo para a comparação entre os lados do triângulo. Mas existem situações em que nós não conhecemos essas medidas ou não conhecemos todas elas, mas nós conhecemos uma medida e um ângulo interno. Então, com esse tipo de informação, nós também conseguimos resolver problemas. Mas nós precisamos de um conhecimento além do Teorema de Pitágoras. E é nesse momento em que se faz presente essas razões trigonométricas. Então, para iniciar com o estudo dessas razões, nós vamos partir de uma situação-problema. Então, acompanhe o enunciado no quadro. Um pequeno avião voa a uma altura de 3 km. O piloto planeja o procedimento de descida de modo que o ângulo formado pela horizontal e pela sua trajetória seja de 20 graus. Então, aqui nós temos uma representação, um esquema que ilustra essa situação. Então, o avião está em um trajeto para o pouso e nós sabemos que a distância desse avião ao solo é de 3 km, porque é a altura em que ele se encontra. Quando nós pensamos em altura, sempre nós vamos medir de forma perpendicular ao solo. Então, esse segmento que vai ilustrar a altura, ele é um segmento que é perpendicular ao solo. Se nós considerarmos o avião, a posição em que o avião se encontra, indicarmos por um ponto A, essa projeção do avião sobre o solo, esse extremo, como sendo um ponto O, do segmento que caracteriza a altura. E pensando nesse ponto em que nós estamos avaliando a inclinação, que seria o ponto em que o avião atinge o solo, nós observamos que existe a construção de um triângulo, formado por esses pontos A, O, P. E no ponto O, nós sabemos que o ângulo característico, o ângulo interno do triângulo, vai ser um ângulo reto de 90 graus, porque nós estamos estudando a altura. Que informações, então, que nós conhecemos? Nós sabemos que a altura é de 3 km e que a inclinação entre o trajeto do avião e a horizontal é de 20 graus. Então, este ângulo interno do triângulo tem uma medida de 20 graus. A questão a ser resolvida é a seguinte: que distância aproximadamente o avião percorrerá até o pouso? Então, pensando na ilustração que nós temos, qual que é a distância que o avião vai percorrer do ponto A, do ponto em que ele se encontra, até atingir o ponto P? Como que nós podemos obter essa informação com base nos dados que foram apresentados, na altura e no ângulo? Então, esse é o nosso objetivo e, para isso, nós precisaremos de algumas relações trigonométricas. Mas, antes disso, é importante retomar algumas propriedades importantes dos triângulos retângulos, que a professora Daiane agora nos apresentará. Como a professora Alessandra nos disse, a trigonometria que nós vamos utilizar, ela é baseada nos triângulos retângulos. Então, nós precisamos primeiro conhecer, relembrar aspectos do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, um triângulo é formado por 3 lados, cujo um dos lados, cujo um dos ângulos internos é de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Além disso, os lados do triângulo retângulo, ele possui alguns nomes, E a posição que esse lado se encontra, ela vai determinar como que nós iremos denominar esse lado. Acompanhe no quadro essa denominação. Então, nós temos aqui duas representações de triângulos retângulos, Ambas, percebam que essas representações, elas estão de forma diferente, mas as duas representam um triângulo retângulo, porque a gente tem aqui
um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, um ângulo interno, e aqui também em A ele é retângulo, ou seja, ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos denominar a medida AC de B. Então, a medida desse lado AC, nós vamos denominá-la de B. A medida BC, nós vamos denominá-la de A. E a medida BA, nós vamos determinar de C. Então, como que a gente sabe quais são os nomes, né, desses triângulos, desses lados, né, desses segmentos? A gente identifica primeiro onde está o nosso ângulo reto. Então, nosso ângulo reto, ele está aqui, nesse caso dessa representação, em A. O segmento oposto ao ângulo reto, observe, é o que nós denominamos de hipotenusa. Então, o segmento oposto, que é o BC, ele é a nossa hipotenusa e ele tem medida A. E os demais segmentos, os demais lados? O segmento BA e o segmento AC, eles são segmentos que nós vamos denominar de catetos, né? Eles têm, respectivamente, medida C e medida B. Esses catetos, eles recebem também nomes especiais, dependendo da posição do ângulo. Mas para a gente saber quais são esses nomes especiais que os catetos eles recebem, é necessário que a gente fixe um ângulo. E não só para determinar, né, o nome desses catetos, mas também para trabalhar as razões trigonométricas. É necessário que a gente fixe um ângulo e a partir da fixação desse ângulo, aí nós conseguimos analisar essas razões trigonométricas, essas relações, né, entre o ângulo e as medidas do nosso triângulo. Então, retomando ao quadro, nós temos que nós vamos considerar o triângulo retângulo que a gente já apresentou e nós vamos fixar um de seus ângulos alfa. Então, eu fixei aqui o nosso ângulo alfa. A partir da fixação desse ângulo, nós conseguimos, então, denominar o nome de cada um dos catetos. O cateto que é oposto ao ângulo alfa, nós chamamos de cateto oposto. E ele possui a medida, né, B, que é a medida desse segmento CA. Agora, o ângulo que forma, o lado que forma o ângulo alfa, observe, esse lado aqui, ó, ele forma o ângulo alfa juntamente com a nossa hipotenusa. Esse lado que forma o ângulo alfa é o que nós denominamos de cateto adjacente. E a hipotenusa é aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa nossa, ela tem medida A, o cateto adjacente ele tem medida C e o cateto oposto ele tem medida B. Por que é importante a gente denominar, né, identificar cada um desses catetos? Então, primeiro passo, a gente fixa o ângulo e analisa quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente. Por que isso? Porque as razões trigonométricas, elas envolvem isso, né? A primeira razão, que é a razão do seno, a primeira razão trigonométrica, que é o seno de um ângulo, ela vai relacionar o cateto oposto com a hipotenusa, conforme nós podemos ver no quadro. Então, o seno de um ângulo agudo, ou seja, o seno de um ângulo alfa, que a gente já fixou esse ângulo no slide anterior, como que ele vai ser dado? Ele vai ser dado entre a razão, ou seja, a divisão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. Por isso que é importante que a gente identifique quem que é o cateto oposto, quem que é a hipotenusa e quem que é o cateto adjacente ao ângulo. Então, vamos lá. O nosso ângulo alfa está aqui. Quem que é o cateto oposto ao alfa? É o lado que está, né, oposto a alfa. Então, nós temos aqui que o cateto oposto é o segmento CB, mas a medida, CA, perdão, a medida desse segmento nós vamos denominar de B. Então, o seno é a divisão, ou seja, a razão entre o cateto oposto. Então, B, seno de alfa é B, dividido por quem? Pela hipotenusa. Como que a gente identifica quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que tem medida A. Então, o seno de alfa é B sobre A, onde B é a medida do cateto oposto e A é a medida da hipotenusa. Então, é assim que a gente encontra, né, o seno de um ângulo, ele vai relacionar a medida do cateto oposto com a hipotenusa. Então, se a gente tem essas informações, por exemplo, se a gente tem o alfa e se a gente tem o cateto oposto, a gente consegue encontrar a hipotenusa. Se a gente tem, né, a hipotenusa e a gente tem o ângulo, a gente consegue encontrar o cateto oposto e assim sucessivamente. Se a gente tem duas informações, a gente consegue
encontrar essa terceira informação. E com essas ideias, né, sobre o seno de um ângulo, a gente já consegue retomar lá o problema do avião, que a professora Alessandra nos mostrou, né? O problema do pouso de um avião, né? Qual que vai ser a distância percorrida desse avião do ponto lá da altura até o chão. Para a gente descobrir qual que é essa distância, nós vamos usar essa razão trigonométrica, que é a razão seno. Acompanhe no quadro como que a gente pode resolver esse problema. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso triângulo, que nós vamos considerá-lo aqui o ponto A. Nós temos aqui a altura, que é o segmento perpendicular ao chão, e aqui na altura nós temos o ponto O, e aqui no ângulo alfa, né, na inclinação, nós temos o ponto P, formando então um triângulo retângulo, cujo ângulo agudo é de 20 graus, e aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, nós temos, o que nós temos? Nós temos o alfa, e nós temos também o cateto oposto a esse alfa, ou seja, nós temos a altura, né, que é de 3 quilômetros. Então, nós temos o alfa e o cateto oposto. O que a gente sabe? A gente sabe que seno de alfa é o quê? Cateto oposto. O oposto eu vou abreviar vou escrever o oposto, dividido pela hipotenusa. Vamos ver, quem que a gente quer encontrar? A gente tem o cateto oposto? Sim, 3 quilômetros. A gente tem o alfa? Temos. Quem que a gente quer encontrar? Justamente a hipotenusa. Então, para a gente encontrar essa hipotenusa, nós vamos substituir os valores nessa relação que nós temos. Então, vamos fazer aqui. A gente tem que seno, quem que é o nosso alfa? De 20 graus, é igual ao cateto oposto. Nosso cateto oposto é 3 quilômetros, então nós vamos por aqui 3 quilômetros dividido pela nossa hipotenusa, que é justamente esse o valor que nós queremos encontrar, que é aqui o nosso H. Então, para a gente encontrar esse H, nós precisamos, né, primeiro descobrir quanto que é o seno de 20 graus. E para isso, nós podemos utilizar a calculadora científica para nos auxiliar a encontrar o valor dos senos. Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção quando utilizar a calculadora científica é o modo dessa calculadora. Essa calculadora ela deve estar no modo de graus, conforme a professora Alessandra irá nos mostrar na câmera. Bom, então, o primeiro passo é avaliar a configuração dessa calculadora. Quando nós entramos no modo de configuração, nós observamos 3 opções, DEG, RAD e GRA. O DEG é o que vai indicar a medida em graus para os ângulos, enquanto que o RAD vai indicar as medidas em radianos. Então, nós vamos utilizar essa opção 1, que vai ser a configuração da calculadora para os ângulos em graus. Então, se nós queremos calcular o seno de um ângulo de 20 graus, como foi apresentado, então nós configuramos a avaliação do ângulo primeiro em graus. Se nós queremos avaliar esse seno, nós vamos procurar a função da calculadora, que seria a função seno. Então, eu quero calcular o seno de 20 graus. Então, eu vou usar a função seno, digitar o ângulo que eu quero, e ela vai fornecer um valor aproximado para o seno desse ângulo. No caso desse problema, nós vamos utilizar 3 casas decimais. Lembrando que a aproximação ela vai influenciar no seu resultado. Aqui, nós vamos utilizar 3 casas. Então, conforme a professora Alessandra nos mostrou, o seno de 20 graus é 0,342. Isso é igual a 3 quilômetros sobre a hipotenusa, que é o que nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar quem é a hipotenusa. Então, para a gente encontrar a hipotenusa, nós vamos multiplicar de ambos os membros da igualdade por H. Então, nós vamos ter 0,342 H é igual a 3 quilômetros. Por quê? Porque aqui a gente multiplicando por H, a gente vai poder simplificar, né? E nós vamos obter apenas o 3. Mas a gente quer quem? A gente quer o H. Então, para isso, a gente divide de ambos os membros, né, por 0,342. Dividindo 0,342H por 0,342H, nós vamos obter H. E agora, 3 dividido por 0,342.
342. Lembrando que aqui é quilômetros. Fazendo essa divisão, nós vamos obter um valor, né, de 8,77 quilômetros. O que esse resultado significa no nosso problema? Então, nós tínhamos um problema que o avião, né, ele estava pousando e a inclinação, né, que esse avião ela possuía, o ângulo formado pela trajetória e o solo, é de 20 graus. E nós queríamos descobrir qual é a distância que ele vai percorrer desse ponto A aqui, né, que é onde o avião se encontra, até o ponto P, que é onde, né, foi medido a inclinação. E nós descobrimos que é quanto? 8,77 quilômetros. Essa altura, né, é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo formado. Então, quando nós temos problemas, né, envolvendo trigonometria, é muito importante a identificação do triângulo retângulo, a identificação da inclinação, né, do ângulo dado. É muito importante essa identificação do cateto oposto, da hipotenusa, para a gente descobrir qual que é a razão trigonométrica que nós vamos utilizar. Ali no caso, o problema nos pedia a hipotenusa e nos foi dado o cateto oposto e o ângulo. Então, nós poderíamos utilizar o seno de um ângulo. Agora nós temos uma atividade para você, acompanhe no quadro. De um ponto A 50 metros de distância do topo, uma pessoa enxerga o topo de um farol segundo o ângulo de 60 graus. Qual é a altura desse farol, né? Então, interprete esse enunciado, monte, né, o esquema, a figura, né, que vai representar essa situação e mande a sua contribuição, que daqui a pouco a gente retorna para discutir a respeito dessa atividade. Vamos então discutir essa atividade. Primeiro, a gente precisa analisar as informações que o enunciado nos deu, né? Montar a representação e verificar qual razão trigonométrica a gente pode utilizar para resolver esse problema. Vamos ao quadro. Então, o que nós temos? Nós vamos considerar
a criança aqui, né, a pessoa, como a posição da pessoa como ponto A. Então, aqui a gente tem o ponto A na posição em que a pessoa se encontra. E o que eles nos deu? De um ponto A 50 metros de distância do topo. Ou seja, a posição da pessoa, ela está a 50 metros de distância do topo. Então, aqui nós temos 50 metros. Vamos colocar o topo como sendo o ponto C. E a gente tem também que essa pessoa, ela faz um ângulo, né, de 60 graus com a horizontal. Então, nós sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então, fechando aqui o nosso triângulo, nós vamos ter, né, esse triângulo retângulo. E o que nós sabemos? Nós temos, então, o triângulo, porque a altura desse farol ela é perpendicular ao chão, formando um ângulo de 90 graus. Nós temos um ângulo, que é o ângulo de 60 graus, e nós temos uma medida. Que medida é essa? Se o ângulo nosso de 90 graus está aqui, essa medida é a medida do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é a nossa hipotenusa. E o que o problema quer? Qual é a altura? Então, o problema quer esse valor aqui. Então, nós vamos fazer agora, né, aqui a gente tem o triângulo representado daquela situação, né? Então, nós temos aqui o ângulo de 60 no ponto A, aqui nós temos o ponto C e aqui nós temos o ponto O. Então, nós temos o ângulo de 60 graus, a medida da nossa hipotenusa de 50 metros e a altura. Nós temos hipotenusa e nós queremos descobrir qual que é o cateto oposto ao ângulo de 60, que é a nossa altura. Que razão trigonométrica que nós podemos utilizar? A razão seno. O que nós sabemos? Que o seno de alfa é a medida do cateto oposto pela a divisão, né, da medida do cateto oposto pela hipotenusa. Nós temos o ângulo alfa, que é de 60 graus, então nós temos seno de 60 graus é igual. Qual é a medida do nosso cateto oposto? É h, que é justamente essa que nós queremos encontrar, dividido pela hipotenusa, que é a medida da hipotenusa, que é 50 metros. Para isso, nós precisamos descobrir quem? Quanto é o seno de 60, que a professora Alessandra irá fazer para a gente na calculadora. Então, sempre que nós precisarmos identificar seno de algum ângulo, nós vamos utilizar sempre a mesma função na calculadora, conferindo que ela está no modo para graus. Então, eu vou usar a função seno, identifico o ângulo que eu quero avaliar, que no caso é o ângulo de 60 graus, e eu obtenho um valor aproximado, aqui 0,866 aproximadamente, como sendo o seno do ângulo de 60 graus. E aí nós utilizamos na resolução do problema esse valor. Então, nós vamos utilizar a aproximação de 3 casas. Então, o seno de 60 é 0,866. Isso é igual à altura dividido por 50. Nós queremos encontrar a altura, então, para isso, a gente multiplica de ambos os lados da igualdade por 50. Então, nós vamos ter que a altura é igual a 0,866 vezes 50. Isso nos indica que a altura ela vai ser igual a 43,3 metros. Então, olhe, nesse problema já nos foi dado informações diferentes da do pouso do avião. Aqui já nos deu qual é a hipotenusa e qual é o ângulo, e nos pediu o cateto oposto, né? Mas será que existe, né? Não existe apenas essa razão trigonométrica, que é o seno de um ângulo alfa, né? Existem outras razões trigonométricas que a professora Alessandra irá nos apresentar. Então, nós já vimos que a razão seno é aquela que associa a medida do cateto oposto com a hipotenusa de um triângulo retângulo. Mas nós sabemos que existe um outro cateto, que é o cateto adjacente, que é aquele lado do triângulo que, em conjunto com a hipotenusa, forma o ângulo que nós estamos fixando. Então, existe uma segunda razão trigonométrica, que agora compara a medida deste outro cateto também com a hipotenusa, que é a chamada cosseno, ou cosseno de um determinado ângulo, que também precisa ser fixado. Então, vamos acompanhar no quadro.
Então, nós vamos manter a mesma representação que foi adotada no estudo do seno, mas agora nós queremos avaliar o cosseno. O cosseno vai envolver, a partir de um ângulo fixado, o cateto adjacente, que é este lado do triângulo que forma o ângulo que foi fixado, ele é adjacente ao ângulo, e comparar este segmento com a hipotenusa, que é o lado com maior comprimento do triângulo retângulo. Então, o que seria o cosseno de um ângulo agudo, de um ângulo alfa fixado? Ele é dado como a razão entre o comprimento do cateto adjacente e o comprimento da hipotenusa. Então, é a razão entre a medida do cateto adjacente dividida pela medida da hipotenusa. Nesse caso, nós temos que o comprimento do cateto adjacente é dado por C e a hipotenusa tem o comprimento A. Então, o cosseno do ângulo alfa fixado é dado como a razão C dividido por A. Então, independente se é o seno ou se é o cosseno de um ângulo, sendo avaliado a partir de um triângulo, o primeiro passo sempre é identificar essa construção, verificar se é de fato um triângulo retângulo, então aqui ele é retângulo em A, e nós vamos sempre fixar um ângulo, porque eu posso considerar um outro ângulo, por exemplo, no ponto C. E aí nós teríamos diferença entre os papéis de cateto oposto e adjacente. Então, eu fixei o ângulo alfa e eu estou calculando o cosseno deste ângulo alfa por meio dessa razão. E o cosseno pode ser utilizado também para nos auxiliar na resolução de problemas, como nós vamos conferir nessa próxima situação. Então, um paraquedista salta de um avião quando este se encontra a 1.500 metros de altura. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o paraquedista cai conforme indica o segmento PA, inclinando em 30 graus em relação ao segmento PB, como indicado na figura. O nosso objetivo é investigar a que distância do ponto B o paraquedista vai cair. Então, devido a essa ação do vento, ao deslocamento do avião, o paraquedista não vai cair exatamente em linha reta. E o seu percurso, vai ser deslocado por causa dessas influências. A altura do avião, nós vamos medir de forma perpendicular ao solo. Então, se nós temos o solo aqui sendo indicado, contendo esses pontos A e B, a altura vai ser um segmento perpendicular a ele, que seria um segmento de comprimento 1.500 metros. Nós sabemos que o trajeto que o paraquedista vai percorrer, ele tem uma inclinação em relação a essa altura, a queda livre, em 30 graus. Então, ao invés de cair nesse ponto B, que seria a situação se ele caísse em queda livre diretamente, sem nenhuma influência, ele vai encontrar essa posição no solo no ponto A. Então, a sua queda vai ser em relação agora a esse ponto A. Nós precisamos avaliar a que distância do ponto B o paraquedista vai cair. Ou seja, qual é a distância entre esse ponto que está imediatamente abaixo do avião, que é o ponto B, em comparação com o ponto A. Então, aqui nós conseguimos construir um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo onde o ângulo reto está no ponto B. Nós conhecemos um ângulo de 30 graus localizado no ponto P. E com isso nós identificamos que o segmento AB é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Temos que PB é o cateto adjacente, que tem comprimento 1.500. E nós temos que PA é a hipotenusa deste triângulo. Nós precisamos identificar essa distância D entre os pontos A e B. Considerando que seja conhecida essa medida de 1.500 metros da altura e o ângulo de 30 graus, para avaliar essa distância D, nós temos que identificar o cateto oposto. Nós vimos que o cateto oposto pode ser identificado pela medida do seno.
Então, se eu calculo o seno do ângulo de 30 graus, eu sei que esse seno é dado pela razão D sobre H. D é a distância entre A e B, é o comprimento do cateto oposto, e H é a hipotenusa. Só que nós conseguiríamos identificar essa distância se H fosse conhecida, porque o seno de 30 graus nós vimos que basta utilizar a calculadora científica e ele pode ser identificado. Mas nós precisaríamos também da hipotenusa, eu preciso de duas informações. Então, antes de calcular a distância D, nós vamos calcular essa hipotenusa. Eu tenho o ângulo de 30 graus e eu conheço o comprimento do cateto adjacente. Então, quando eu calculo o cosseno deste ângulo de 30 graus, eu sei que o cateto adjacente tem um comprimento de 1.500 metros e a hipotenusa é o dado que eu preciso determinar. Então, o primeiro passo é identificar essa medida H, essa hipotenusa. Para isso, nós precisamos identificar o cosseno de 30 graus. E na calculadora, como que nós podemos identificar esse valor? A professora Daiane vai nos apresentar. Como a professora Alessandra já nos disse, o primeiro passo é identificar se a calculadora ela se encontra em graus. A nossa calculadora está aqui com um desenho mostrando que ela está em graus. Para a gente calcular o cosseno do ângulo, nós temos a função aqui. Aqui nós temos a função seno, que a professora Alessandra já nos mostrou, e aqui do ladinho a gente tem a função cosseno. Então, é só a gente clicar na função cosseno de 30 graus. Nós vamos ter, então, que o cosseno de 30 graus é aproximadamente esse valor. Então, nós vamos utilizar 3 casas decimais e o cosseno de 30 graus como sendo 0,866. O cosseno de 30, portanto, é a razão entre 1.500 e o comprimento da hipotenusa. Multiplicando ambos os membros por H, nós teremos 0,866H igual a 1.500, dividindo por esse 0,866, então a hipotenusa tem o comprimento dado por 1.500, dividido por 0,866, e assim nós vamos ter que a hipotenusa é aproximadamente 1.732,1 metros. Porque a informação que eu utilizei é que a altura desse avião era dada em metros, então a hipotenusa vai seguir essa mesma unidade. Bom, então eu tenho agora o dado da hipotenusa e eu tenho a distância de 1.500 metros e o ângulo de 30 graus. Se eu já tenho a hipotenusa, eu posso recorrer à relação apresentada inicialmente. Então, eu posso calcular por meio do seno de 30 graus. Então, sabendo que o seno de 30 vai ser dado pela distância que eu quero calcular, a distância D, sobre o valor da hipotenusa, que agora é 1.732,1, se eu identifico o seno de 30 graus, eu consigo substituir os valores e calcular. Bom, o seno de 30 graus, nós utilizamos o mesmo processo. Então, pela calculadora, nós vamos ter que o seno de 30 é igual a meio, ou 0,5, vai ser igual a D, dividido por 1.732,1. Multiplicando ambos os membros por esse valor da hipotenusa, então a distância D, que vai ser 0,5 vezes 1.732,1, vai resultar em 866,05 metros. Então, que procedimento nós utilizamos? Inicialmente, nós empregamos o cosseno para determinar a medida da hipotenusa. Com a hipotenusa e o ângulo de 30 graus, nós calculamos a distância D, que era a distância entre os pontos A e B solicitada. Então, na situação que foi apresentada, o paraquedista, ao saltar do avião, o ponto em que ele vai encontrar o solo, que ele vai chegar, em terra firme, vai ser uma distância de 866 metros aproximadamente daquele ponto B, que seria o ponto em que ele iria cair
se nós desconsiderássemos toda essa influência da velocidade do avião, da ação do vento, entre outras. Então, essa seria a solução para esse problema. Mas será que existe uma forma mais rápida de se identificar essa distância? Porque, inicialmente, nós tínhamos uma medida de cateto adjacente e eu precisava calcular o comprimento do cateto oposto. Então, com os dados que nós tínhamos, com as razões que nós conhecíamos, nós precisávamos identificar a hipotenusa para, na sequência, utilizá-la na identificação do cateto oposto. Porque essas razões, seno e cosseno, são comparações entre catetos com a hipotenusa. Mas nós temos uma terceira razão que possibilita a comparação entre os catetos. Então, ao invés de recorrer à hipotenusa, nós vamos associar esses catetos entre si. E assim nós temos a razão tangente de um ângulo. Vamos acompanhar no quadro. Então, a tangente é uma razão que associa os catetos entre si sem a necessidade de recorrer à hipotenusa. Então, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente a esse mesmo ângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, retângulo em A, tenho um ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa é dada como a razão entre o comprimento do cateto oposto pelo comprimento do cateto adjacente. Por isso que a tangente, nesse caso, é dada por B sobre C, B dividido por C. Então, eu não preciso recorrer a essa medida A. Eu posso relacionar diretamente B com C e assim resolver o problema. Então, se nós retornássemos àquele problema do avião, da queda do paraquedista, então nós temos aqui que determinar a distância entre A e B. A distância que eu preciso identificar é a medida do cateto oposto. A informação que eu tenho é a medida do cateto adjacente e o ângulo. Quando eu calculo a tangente desse ângulo de 30 graus, eu vou ter a razão entre D, que é a medida do cateto oposto, pela medida do cateto adjacente, que é de 1.500. Vamos verificar na calculadora como utilizar a função tangente agora. Então, aqui na calculadora, a gente já viu a função seno, cosseno, e a tangente ela está logo do lado da cosseno, né? Representada aqui pelas letras TAN, que é a abreviatura em inglês, né? Então, para a gente calcular a tangente do ângulo de 30, nós vamos aqui clicar na tecla tangente, tan de 30, e nós vamos obter esse ângulo, esse valor aproximado para a tangente de 30 graus. Então, utilizando esse valor que foi obtido na calculadora, né, um valor aproximado, se eu considero a tangente de 30 como 0,5774 igual a D dividido por 1.500, se eu multiplico ambos os membros por 1.500, eu vou ter o produto de 1.500 pela tangente de 30 graus, e assim a distância vai ser de aproximadamente 866 metros. Então, eu obtenho um valor para esse cateto oposto sem a necessidade de recorrer à hipotenusa, né? Sem a necessidade de utilizar duas relações para conseguir associar a medida de um cateto oposto com uma medida de cateto adjacente e assim sucessivamente. Bom, então, essa é uma possibilidade que nós temos. Então, nós precisamos avaliar qual é o problema que nós estamos estudando, que tipo de relação está presente, para identificar qual é a melhor razão trigonométrica a ser empregada em cada um dos casos. Vamos retornar ao quadro e vamos identificar cada uma delas. Então, nós construímos uma representação nos três casos, em que nós tínhamos um triângulo retângulo, nós conhecíamos um ângulo alfa, a hipotenusa tinha comprimento A, o cateto oposto comprimento B e o cateto adjacente comprimento C. Então, o cálculo do seno do ângulo alfa envolve a razão entre comprimento do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é a razão do comprimento do cateto adjacente pela hipotenusa.
E a tangente do ângulo alfa, agora é a razão entre o comprimento do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essas são as três principais razões que nós temos e que envolvem essa comparação entre as medidas dos lados de um triângulo com um dos ângulos fixados. Então, lembrando que nós vamos atribuir as nomenclaturas de acordo com qual ângulo eu estou fixando, se é um ângulo interno ou outro ângulo interno. Então, sempre nós vamos estudar aqueles ângulos agudos de um triângulo retângulo, porque nós sabemos que a soma destes três ângulos seria 180 graus. Se eu já tenho um ângulo de 90 graus, então eu tenho outros dois ângulos a serem avaliados. A soma destes dois ângulos é 90 graus, então os dois têm medidas inferiores a 90. Por isso que sempre nós estamos falando que é o seno de um ângulo agudo, cosseno de um ângulo agudo, porque nós estamos com esse ângulo com uma medida inferior a 90 graus. Então, dispondo dessas três razões, nós precisamos interpretar os problemas, observar quais essas informações que são indicadas, que tipo de informações nós dispomos, para observar qual é a melhor razão a ser empregada em cada uma das situações. Então, nós vamos investigar um outro problema e observar como se ilustrar esse tipo de situação, como construir um triângulo retângulo que represente esse fenômeno e a identificação de qual é a razão trigonométrica associada a ele. Então, vamos ao quadro. Nesse problema, vamos supor que um avião decola de um ponto B sob inclinação constante de 15 graus com a horizontal. A 2 km do ponto B, encontra-se a projeção vertical C do ponto mais alto D de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura apresentada. Então, nós temos uma situação em que um avião decola de um ponto B, a sua inclinação em relação ao solo é de 15 graus e há uma distância de 2 km do ponto em que ele inicia a sua decolagem, nós temos uma serra, nós temos um morro, e esse morro tem uma altura de 600 metros. Com base nessas informações, então conhecendo essa distância de 2 km, nós queremos identificar, será que esse avião irá colidir com o morro? Como que nós identificamos uma resposta a esse questionamento? Nós sabemos que o avião ele não irá colidir ou ele vai sobrevoar esse morro se a sua altura no ponto C for superior a 600 metros. Então, por enquanto, nós vamos guardar essa informação de 600 metros, porque nós queremos comparar a altura do avião com esse valor. Se a altura dele no ponto C vai ser maior, vai ser igual ou vai ser menor do que esse valor, buscando responder ao questionamento que foi apresentado. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo que ilustra essa situação. Ele é retângulo em C, porque em C eu estou avaliando a altura. Nós temos um ângulo de 15 graus no ponto B e nós sabemos que a distância de B até C, do ponto em que o avião parte até o morro, é de 2 km. Mas nós vimos que a altura desse morro, a altura da serra, é de 600 metros. Então, para que seja possível comparar essas informações, nós vamos converter 2 quilômetros corresponde a 2.000 metros. Então, nós vamos trabalhar com todas as informações em metros. Nós queremos avaliar qual é a altura que o avião terá acima desse ponto C. Então, quando ele sobrevoar o ponto C, a que altura ele se encontra do solo? E nós conhecemos, então, a altura como sendo o cateto oposto ao ângulo de 15 graus. E esses 2.000 metros, essa distância entre os dois locais, como sendo o cateto adjacente. Bom, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, a relação que eu uso é tangente. Então, a tangente de 15 graus, que é o ângulo de inclinação desse avião, vai ser dada como o comprimento do cateto oposto, que é a altura em que o avião se encontra, dividido pelo comprimento do cateto adjacente, que é a distância entre os pontos B e C, de 2.000 metros.
Utilizando a função que já foi apresentada da calculadora, a tangente de 15 graus assume o valor 0,268. E isso é igual a h dividido por 2.000. Multiplicando ambos os membros por 2.000, nós vamos ter que o h é o produto de 0,268 por 2.000, e esse produto resulta em 536 metros. O que isso quer dizer? Que o avião, quando ele percorrer esses 2.000 metros em relação à horizontal, ele estará a uma altura de 536 metros. Só que 536 metros é uma altura inferior a 600 metros, que é a altura do morro que nós estamos avaliando. Isso quer dizer que, mantendo essa inclinação, mantendo essa distância do ponto C, vai ocorrer a colisão, porque o avião não estará a uma altura superior à altura desse morro. E assim, nós concluímos essa resolução. A professora Daiane agora vai propor um questionamento. Até o momento, nós falamos a respeito das razões trigonométricas, né? A razão seno de um ângulo, cosseno e tangente. Essas razões, elas relacionam, né, as medidas dos ângulos, né, as medidas dos lados do triângulo retângulo. Mas será que há uma relação entre essas razões trigonométricas? Será que a gente consegue alguma relação entre essas razões? E é essa a nossa questão, né? Que relações nós podemos estabelecer entre as razões trigonométricas? Mande as suas contribuições, que daqui a pouco a gente retorna para discutir a respeito dessas relações. Nós conseguimos algumas relações, né, entre essas razões trigonométricas, relações que vão associar essas razões entre si. Vamos ao quadro para a gente descobrir a primeira, as relações, né? Nós temos então relação entre o seno, cosseno e a tangente. Essa daqui é a representação, né, que nós já estamos utilizando, né, ao longo da nossa aula, em que o C é a medida do nosso cateto adjacente, o A da hipotenusa e o B a medida do nosso cateto oposto. E qual que é a relação, as relações que nós temos? Temos várias, temos outras relações trigonométricas, mas nós vamos apresentar essas duas, que são relações que nós temos, que são mais usualmente, né, trabalhadas nos problemas, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Vamos ver por que esse seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O que nós temos aqui? Nós temos a nossa representação e nós temos também que o seno de alfa é a medida do cateto oposto, no nosso caso B, sobre a hipotenusa, A. Essa é uma das razões que nós já vimos. Nós já vimos também qual é a razão cosseno de alfa, que é a medida do cateto adjacente, C, sobre a hipotenusa, A.
Então, nós temos essas duas razões. O que essa soma ela nos diz? Que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Para eu descobrir quanto que é o seno ao quadrado de alfa, a gente sabe que seno de alfa é b sobre a. Então, seno ao quadrado de alfa, nós temos que elevar ao quadrado essa razão b sobre a. Então, nós temos aqui b sobre a, isso está ao quadrado. O mesmo processo nós vamos fazer para o cosseno. Nós temos que cosseno de alfa é c sobre a. Então, nós temos aqui c sobre a, só que nós queremos o cosseno ao quadrado. Né? Elevando ao quadrado essa razão, nós temos que elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui b ao quadrado sobre a ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Nós temos uma soma de frações cujos denominadores são iguais. Então, nós podemos, né, colocar essa soma na forma de apenas uma fração. Então, nós temos que o denominador, então aqui igual, nós temos que o denominador é a ao quadrado e o numerador será essa soma, b ao quadrado mais c ao quadrado. Agora, nós vamos precisar relembrar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras nos dizia? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então, nós vamos elevar o cateto oposto ao quadrado, b ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, c ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras, ele nos diz isso, né? Se a gente tem um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Essa igualdade nos diz que essa soma é o mesmo que a ao quadrado. Então, nós podemos substituir a soma b ao quadrado mais c ao quadrado por a ao quadrado. Então, nós temos aqui que b ao quadrado mais c ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é a ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Nós temos numerador e denominador iguais, isso é igual a 1. Então, nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, devido, né, a essa pequena demonstração. Agora, vamos ver a outra relação trigonométrica. Nossa outra relação fala que tangente de um ângulo é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, nós temos aqui a nossa representação. E o que nós sabemos? Nós sabemos que seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem que é o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto é a medida b. Então, nós temos aqui b sobre a, que é a nossa hipotenusa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é a medida c, sobre a hipotenusa. Para a gente provar que tangente de alfa é o mesmo que seno de alfa sobre cosseno de alfa, nós vamos partir desse lado da igualdade. Então, vamos fazer a divisão. Seno de alfa sobre cosseno de alfa. A gente sabe que seno de alfa é b sobre a e a gente sabe que cosseno de alfa é c sobre a. Então, vamos substituir. Nós temos que seno de alfa sobre cosseno de alfa. Isso daqui é o mesmo que b sobre a dividido por c sobre a. Nós temos uma divisão de frações. Como que a gente faz essa divisão de frações? Nós mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, a gente vai manter a primeira fração, b sobre a, e multiplicar pelo inverso da segunda, a sobre c. Nós podemos simplificar esse a com esse a, nós vamos obter, então, essa multiplicação, b sobre c. Mas quem que é b sobre c? B não é a medida do cateto oposto? E C não é a medida do cateto adjacente? E como que a gente definiu tangente? A gente definiu que a tangente de alfa é a medida do cateto oposto, B, sobre a medida do cateto adjacente, B sobre C. Então, a gente parte dessa razão de seno de alfa sobre cosseno de alfa e chega, né, em B sobre C, que foi a igualdade que nós temos. Tangente de alfa é igual a B
sobre C, né? Então, essa é uma outra razão, uma outra relação. Essas duas são relações trigonométricas, só que agora elas associam, né, as razões trigonométricas. Elas associam a razão seno com a razão cosseno, né? E a razão tangente também. Então, além das razões trigonométricas, nós temos essas relações, né, que associam as razões trigonométricas. Como que a gente pode utilizar essas relações para resolver alguns exemplos? Acompanhe no quadro. Nós temos aqui o seguinte exemplo. Se seno de x é igual a 2/3, ele quer descobrir qual é o valor de tangente ao quadrado de x. Primeiro, nós precisamos, né, utilizar essas relações que nós possuímos. O que que nós sabemos? Nós sabemos que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, nós temos essa. Mas a gente não quer descobrir quanto é tangente, a gente quer descobrir quanto é tangente ao quadrado. Para isso, basta que a gente eleve, né, ao quadrado a nossa razão. Então, a gente sabe que tangente ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos ver o que que nós temos. Nós temos apenas o seno. Para a gente descobrir quanto que é seno ao quadrado, basta que a gente eleve esse valor ao quadrado. A gente precisa descobrir quanto é o cosseno ao quadrado. Se a gente tem o seno e o cosseno, qual que é a relação, né, que vai associar essas duas razões trigonométricas, né? Nós sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Nós não queremos saber o valor de cosseno ao quadrado, então a gente tem que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado, então, vai ser igual a 1 menos, quem que é o seno? Seno de x a gente sabe que é 2/3. Então, nós temos aqui 2/3 elevado ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos. Quanto que é 2/3 ao quadrado? A gente eleva tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 9 menos 4 sobre 9, que é o mesmo que 5/9. Então, a gente já tem o valor do cosseno ao quadrado. Então, retomando ao slide anterior, nós vamos ter que, vamos substituir esse valor aqui. Então, a gente tem tangente ao quadrado de x. Quem que é o seno? O seno basta que a gente eleve ao quadrado. A gente já viu que 2/3 ao quadrado são 4/9, dividido pelo cosseno ao quadrado que a gente acabou de encontrar como sendo 5/9. A gente tem uma divisão de fração, né? O que que a gente faz com essa divisão de fração? A gente conserva, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter aqui 4/9 vezes 9/5. Nós temos, então, a gente pode simplificar, nós vamos ter aqui 4/5. Ou ainda, na forma decimal, né? 4 dividido por 5, 0,8. Ou seja, a tangente ao quadrado de x, dado o ângulo seno de x, dado o valor de seno de x como 2/3, é 0,8. Então, veja que nós utilizamos, né, as medidas, essas relações trigonométricas, né, para encontrar o valor da tangente. Então, essas relações, elas nos auxiliam, né, nesse tipo de exercício. Nós vimos até o momento as razões trigonométricas, as relações e de alguns ângulos, né? Mas na matemática, em muitos problemas que a gente encontra, se depara com o dia a dia, a gente tem o que nós chamamos de ângulos notáveis. São ângulos que são mais usualmente, né, que a gente usa
mais nos problemas. E para esses ângulos notáveis, nós conseguimos, nós temos uma tabela que nos mostra quem que é o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos notáveis. Nós vamos ver como construir essa tabela, porque às vezes você está fazendo algum problema e você não tem uma calculadora em mãos, e são esses ângulos notáveis. Então, essa tabela, ela te auxilia, a encontrar as razões trigonométricas desses ângulos. Que ângulos são esses? O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Então, nós vamos encontrar qual é o seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis. Acompanhe no quadro. Então, aqui, como que a gente vai construir essa tabela? Então, nós temos que colocar, vocês têm que montar uma tabela. Na coluna, vocês colocam as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E aqui na linha, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Há um processo, para a gente encontrar, há uma forma para a gente encontrar as medidas, Quanto que é o seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60? O seno de 30, 45 e 60. Essa forma que eu vou trazer, ela vai ser só para seno e cosseno. Para descobrir a tangente, depois nós vamos ver uma outra maneira. Então, para descobrir o seno e o cosseno, vocês vão colocar 1 no ângulo de 30, 2 no ângulo de 45 e 3 no ângulo de 60. Aí, na linha do cosseno, vocês vão fazer em ordem decrescente. 3, 2, 1. Vocês vão dividir esses números todos, por 2. Então, a gente vai dividir 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2. E agora, 3 por 2, 2 por 2 e 1 por 2. E agora, para finalizar, nós temos que tirar a raiz quadrada do numerador dessas frações. Raiz de 1 é 1, então a gente não precisa escrever. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e 1 a gente não precisa. Então, a gente construiu, quais são o seno de 30, cosseno de 30, seno de 45, cosseno de 45, seno de 60, cosseno de 60. Então, vamos repetir. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente divide todos esses números por 2 e tira a raiz dos numeradores. Ah, professora, mas e a tangente? Como que a gente encontra? Nós vimos uma relação trigonométrica que dizia o quê? Tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Então, você utiliza essa relação trigonométrica. Então, nós vamos dividir o seno de 30, meio, por raiz de 3 sobre 2. Quando a gente faz essa divisão de meio por raiz de 3 sobre 2, nós vamos encontrar a tangente como sendo raiz de 3 sobre 3. Quando a gente divide raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, nós vamos obter o valor 1, porque a gente está dividindo tanto frações iguais. Então, a tangente é 1. E quando a gente divide raiz de 3 sobre 2 por meio, nós vamos obter o valor de raiz de 3, Então, aqui nós temos a tabela agora com os valores em decimal também, que são os valores que nós encontramos até o momento na calculadora. Nós já calculamos, por exemplo, o seno de 30, e a professora Alessandra usou 0,5. Nós já calculamos também o cosseno de 30 e o seno de 60. Nós usamos uma aproximação de 3 casas. Nós usamos o valor como 0,866. Aqui, nós usamos uma aproximação de 2 casas. Então, raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Então, essa tabela aqui, ela tem tanto os valores em fração, quanto os valores em decimais. E agora a professora Alessandra vai nos mostrar, como encontrar essa tabela, como verificar as razões trigonométricas, no ciclo trigonométrico. Então, nós temos uma ferramenta que nos auxilia no estudo dessas relações, dessas razões trigonométricas. Antigamente, nós não utilizávamos calculadoras científicas para extrair essas informações. Nós tínhamos algumas tábuas, eram tabelas com as indicações do seno, cosseno e tangente, dos ângulos com 1 grau até o ângulo de 90 graus, ou em algumas nós tínhamos a expansão até 360 graus. Então, o recurso que nós podemos utilizar
na construção de todas essas informações é o ciclo, o círculo ou a circunferência trigonométrica. E nós vamos observar agora no computador como estudar esse ciclo, como que nós podemos avaliar esses ângulos. Então aqui nós estamos utilizando o software GeoGebra, que é um software matemático e que nos auxilia na interpretação desses tipos de problemas, dessas construções. O ciclo trigonométrico, ele é construído com base em uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Então, qualquer segmento que nós construímos do centro até um ponto dessa circunferência vai ser sempre um segmento de comprimento 1, independente do posicionamento, porque o raio é fixo. Quando nós construímos essa circunferência, o círculo delimita uma região que está dividida em 4 partes. Então, nós temos uma região em que tanto x quanto y assumem valores positivos, onde o x é negativo e y é positivo, então nós temos 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. Como que nós avaliamos esses quadrantes? Nós vamos partir deste ponto 1, 0, então deste ponto que é a interseção da circunferência com o eixo x no seu lado direito, e nós vamos percorrer essa circunferência no sentido anti-horário. E como que nós percorremos? Nós vamos alterar esse ângulo formado entre o eixo x no seu sentido positivo com um desses segmentos, com um segmento com o centro, com um dos extremos no centro da circunferência e o outro extremo como sendo um ponto sobre a circunferência. Então, quando nós variamos esse ângulo, desde esse ponto A, que seria o ângulo de 0 graus, até o ângulo em que nós localizamos de 90 graus, nós vamos construir o primeiro quadrante. Depois de 90 graus até 180 graus, nós vamos percorrer o segundo quadrante. De 180 até 270 graus, nós vamos percorrer o terceiro quadrante. E de 270 até 360, nós percorremos o quarto quadrante. Então, é dessa forma que nós dividimos essa circunferência ou dividimos esse círculo. Então, nós conseguimos avaliar os ângulos a partir dos quadrantes em que eles se encontram e nós vamos avaliar agora as medidas de seno e cosseno e também da tangente a partir dessa figura. Nós avaliamos os ângulos agudos. Lembra, nós tínhamos seno de um ângulo agudo, cosseno de um ângulo agudo, porque nós estávamos trabalhando no interior de um triângulo. Então, nós vamos estudar os ângulos agudos, que são os de 0 até 90 graus. Ou seja, nós estudamos os do primeiro quadrante, mas eu posso expandir também aos demais quadrantes. Então, nós vamos construir um triângulo, onde a hipotenusa é esse segmento que liga o centro até a extremidade da circunferência. Nós vamos construir um cateto, o cateto adjacente que está sobre o eixo x e o cateto oposto, que seria a projeção desse ponto P sobre o eixo x. Então, nós vamos trabalhar com esse segmento, entre P e B, que é o cateto oposto. Nós podemos variar a medida deste ângulo. O ângulo alfa que nós estamos fixando é esse ângulo no ponto O. Quando nós variamos esse ângulo, nós observamos que existe uma alteração no comprimento do segmento OB e no comprimento do segmento PB. Mas nós não temos interferência nesse segmento OP, porque ele é um segmento de comprimento fixo. O comprimento sempre é 1. Observe que sempre é uma ligação do centro à extremidade da circunferência. Nós sabemos que o seno de um ângulo, o seno desse ângulo no ponto O, vai ser dado pelo comprimento do cateto oposto pela hipotenusa. Mas a hipotenusa não assume valor 1, então o seno desse ângulo vai ser igual à medida desse cateto oposto. Então, o seno, ele é um segmento que é avaliado a partir desse comprimento PB. Mas nós podemos projetar esse segmento sobre o eixo Y. Então, o seno de um ângulo alfa vai ser essa projeção, vai ser avaliada a partir dessa projeção do cateto oposto desse triângulo, considerando
fixo sempre esse ângulo formado no centro da circunferência sobre o eixo y. Então, quando eu altero o comprimento ou o valor do ângulo, note que aqui eu estou modificando o ângulo alfa. Quando eu altero esse comprimento, eu observo a variação nesse segmento. E é esse comprimento que vai me indicar qual é o seno do ângulo alfa. Por exemplo, o ângulo alfa tem um seno de aproximadamente 0,69. Se nós formos avaliar, por exemplo, o ângulo de 30 graus, nós conseguimos estudar o de 30 graus e verificar que o seno desse ângulo é 0,5. Porque quando eu projeto esse cateto oposto sobre o eixo y, ele vai ser um segmento com comprimento 0,5. Ele é metade do raio da circunferência, que é o raio 1. E eu posso expandir esse estudo agora para os ângulos de outros quadrantes. Nós vamos ter variações no valor do seno. Quando nós pensamos de 0 a 180, o seno vai ser sempre um valor positivo. Agora, de 180 a 360, observe que o seno já assume um valor negativo. Então, o seno sempre nós vamos avaliar na circunferência sobre esse eixo y. É um segmento sobre o eixo y. E o cosseno? O cosseno é avaliado agora sobre o eixo x, que é o comprimento do cateto adjacente. Porque se cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, é cateto adjacente dividido por 1. Logo, o cosseno é o próprio comprimento do cateto adjacente. Então, quando eu vario o ângulo, eu vou ter variações no cosseno. Então, se nós temos o ângulo de 60 graus, por exemplo, nós vamos verificar que o cosseno desse ângulo é 0,5. Porque o comprimento do cateto adjacente deste triângulo de hipotenusa 1, ele vai ter comprimento 0,5, metade do raio dessa circunferência. E aí nós podemos expandir essa avaliação para ângulos maiores. E nós vamos ter variações também. Quando o ângulo se encontra no primeiro ou no quarto quadrantes, o valor é positivo. Agora, se o ângulo se encontra no segundo ou no terceiro, nós vamos observar que o cosseno desse ângulo vai ser um valor negativo. Então, nós podemos avaliar seno e cosseno, respectivamente, a partir desses comprimentos de segmentos sobre o eixo y e sobre o eixo x. Então, a partir dessa circunferência, eu consigo construir esses triângulos e, a partir do ciclo trigonométrico, identificar seno e cosseno. Mas e a tangente? Como que eu estudo a tangente? A tangente é avaliada a partir de uma reta que é tangente a essa circunferência, passando pelo ponto 1,0, que é aquele ponto em que nós iniciamos o nosso estudo, que é o ponto em que nós temos o ângulo de 0 graus. Então, sempre lembrando que a avaliação dos ângulos é no sentido anti-horário. Então, quando eu aumento esse valor do ângulo, eu tenho modificações no seno, no cosseno e na tangente. Como que eu calculo agora a tangente de um ângulo? Eu tenho o triângulo, o mesmo que foi utilizado no estudo do seno e do cosseno. Eu tenho esse segmento que corresponde à hipotenusa. Quando eu trabalho prolongando esse segmento, eu construo a reta que contém esse segmento e identifico a interseção dela com a reta tangente que eu construí, eu identifico um ponto. A distância entre esse ponto e o ponto de coordenadas 1, 0 vai indicar qual é o valor da tangente. Então, é essa distância que vai possibilitar a identificação da tangente do ângulo alfa, que é esse ângulo no centro da circunferência, no ponto O. E a tangente também tem essa variação no sinal quando eu estudo diferentes quadrantes. Se eu estou no primeiro quadrante, eu observo que a tangente vai variar em comparação com o y no sentido positivo. Quando eu estou no terceiro quadrante, eu tenho essa mesma situação. Agora, quando eu estou no segundo quadrante e estou no quarto, eu observo a variação da tangente abaixo do eixo x. Então, nós vamos ter valores negativos. Então, esse é o círculo trigonométrico. É a partir dele que nós conseguimos identificar seno, cosseno e a tangente de um ângulo. Então, nós podemos partir da construção
de uma circunferência de centro na origem e raio 1. Eu identifico um ângulo aqui no ponto central. E desse ângulo eu vou identificar esse triângulo com hipotenusa 1. A medida do cateto oposto eu projeto sobre o eixo Y e eu tenho o seno desse ângulo, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da posição, do valor do ângulo que eu tenho. E o cosseno é o comprimento do cateto adjacente, porque é esse segmento, o comprimento do segmento que está sobre o eixo X. E a tangente é essa medida que nós temos na reta tangente à circunferência no ponto 1, 0. Mas lembrando que seno e cosseno eu só posso avaliar dessa forma, porque como foi construída a circunferência, a hipotenusa tem comprimento 1. Se fosse um triângulo com a hipotenusa com outro comprimento, nós utilizaríamos aquelas relações e precisaríamos trabalhar com a razão. Então, essa é uma forma de se estudar cada um desses ângulos e identificar o seno, cosseno e a tangente a partir de uma circunferência, a partir de um estudo com a associação à geometria. E aí nós utilizamos o GeoGebra para facilitar nessas visualizações. E agora, dando continuidade, então, a esse estudo das relações, das razões trigonométricas, a professora Daiane vai propor uma nova atividade. Então, nós já vimos as razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo, como a gente viu ao longo da nossa aula, e agora foi apresentado o ciclo trigonométrico, né, com o auxílio do GeoGebra. E nós temos uma última atividade para você, acompanhe no quadro. Na cidade de Pisa, Itália, está localizada a Torre de Pisa, um dos monumentos mais famosos do mundo. Atualmente, a torre faz na sua inclinação um ângulo de 74 graus com o solo. Quando o sol está bem acima da torre, a pino, ela projeta uma sombra de 15 metros de comprimento. A que distância se encontra o ponto mais alto da torre em relação ao solo? Então, nós gostaríamos que você analisasse essa situação, né? Verificasse quais são as informações que a atividade, que é proposto na atividade, né? Desenhasse, fizesse a representação dessa situação e descobrisse qual que é a razão trigonométrica que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Daqui a pouco a gente retorna para corrigir essa atividade.
Então, vamos analisar essa atividade, verificar quais são as informações que nós obtemos, fazer a representação do triângulo retângulo, né, e identificar qual razão trigonométrica nós vamos utilizar. Então, retomando ao quadro, nós temos quais informações? Nós temos que a torre faz, na sua inclinação, um ângulo de 74 graus com o solo. Nós sabemos também que quando o Sol está bem acima da torre, então vamos supor que o Sol está aqui, né? Nós vamos ter ela projeta uma sombra de 15 metros de comprimento. Ou seja, a torre ela vai projetar uma sombra, né? E essa sombra, ela se encontra aqui, né? Do chão até a projeção de 15 metros de comprimento. E no próximo slide nós vamos ter a representação dessa situação. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo formado, né? Então, nós temos que o ângulo da torre com o solo é de 74 graus. Nós temos também, né, que o comprimento da sombra é de 15 metros, né? Que é esse comprimento aqui, do chão da torre, né, até a projeção dessa sombra. E nós queremos saber qual que é a altura da Torre de Pisa, né? A que distância se encontra o ponto mais alto da torre em relação ao solo, ou seja, a altura da torre. Então, nós queremos descobrir quem é esse valor. O que nós temos? Nós temos a medida do ângulo, 74 graus, nós temos o cateto oposto a esse ângulo, H, e nós temos o cateto adjacente a esse ângulo de 74, que é 15 metros. Então, qual razão trigonométrica nós vamos utilizar? A razão tangente. Então, nós temos que tangente de 74 graus é igual a cateto oposto, que é a medida H, que nós queremos descobrir, sobre o cateto adjacente, que é 15. Para a gente descobrir essa altura, nós precisamos encontrar quanto é a tangente de 74. E a professora Alessandra vai nos mostrar no software GeoGebra. Então, nós vimos como calcular utilizando a calculadora científica no software onde que nós avaliamos a tangente. Então, nós temos a hipotenusa do triângulo, nós vamos prolongar essa hipotenusa e vamos encontrar a interseção com aquela reta tangente. Qual que é a distância entre o ponto 10 e esse ponto de interseção? No caso, é 3,49 aproximadamente, utilizando duas casas decimais. Por se tratar de uma interseção que está acima do eixo X, esse valor de tangente é um valor positivo. Então, essa é a aproximação com duas casas e, como a professora vai apresentar no quadro, podemos adotar outras quantidades de casas decimais. Aqui no quadro, nós vamos utilizar 4 casas decimais. Então, a tangente de 74 é o valor de 3,4874. Ou aproximando com duas casas decimais, como a professora Alessandra nos mostrou, 3,49. Isso vai influenciar, né, no resultado final, vai dar um pouquinho de diferença, né, no resultado. Ambos igual a H sobre 15. Como nós queremos descobrir a altura, basta que a gente multiplique de ambos os lados da igualdade por 15. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter uma altura aproximada de 52 metros 311. Então, nós temos aqui que a altura, né, do ponto mais alto até o solo é de aproximadamente 52 metros, né? Então, nós vimos na aula de hoje problemas, né, para resolver situações do nosso dia a dia utilizando a trigonometria. O que é importante você saber? Identificar as informações do problema, verificar se o problema em questão, né, é a respeito de um triângulo retângulo, se você consegue realizar uma representação de um triângulo retângulo com as informações dadas e identificar qual a razão trigonométrica que nós vamos utilizar. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima! Então, espero que com essa aula você tenha aproveitado, observado a importância desse conhecimento da matemática para a interpretação e para a resolução de problemas práticos. Agradeço a sua participação, desejo a você bons estudos e até a próxima!